Durante entrevista concedida a uma rádio baiana e transmitida por suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a votação na Câmara dos Deputados da PEC que institui o voto impresso auditável. Bolsonaro criticou a interferência de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. Bolsonaro disse: o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que levará ao plenário, mas se não houve uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta do voto auditável. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, apavorou alguns parlamentares. Ele apavorou. Tem parlamentares que devem alguma coisa na Justiça, no Supremo. O Barroso apavorou, foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. O presidente lembrou ainda que a proposta de voto impresso já foi aprovada 3 vezes pelo Congresso, por ampla maioria, sempre tendo sido barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse: deixo bem claro, em 3 outros momentos da história aprovamos o voto impresso em Brasília. A última foi em 2017 comigo, quase unanimidade, e o STF diz que era inconstitucional. Não tem cabimento isso que o Supremo fez. O presidente falou sobre o hacker que invadiu os sistemas do TSE e explorou-os livremente ao longo de meses. Bolsonaro disse: que fique bem claro para a população. Não é um hacker que resolveu passear por lá. Isso aí, com toda certeza, um hacker contratado por pessoas com dinheiro para ficar se movimentando, fazendo alterações dentro do TSE. Inclusive, esse hacker trabalhou à vontade por ocasião do primeiro turno e do segundo turno. O presidente apresentou suas suposições sobre os motivos do hacker revelar sua atuação e lamentou a atuação do TSE. Quando as eleições acabaram, o grupo que contratou não pagou e o hacker resolveu denunciar. A Polícia Federal começou a apurar e quando foi para o TSE e pediu os logs, as digitais do que foi feito lá, responderam que apagaram sem querer os logs. É prova inconteste de que entrou lá. Fica suposição, não posso afirmar. Ficou acertado que esse hacker desviaria 12 milhões de votos meus. Como tive muitos votos, não foi suficiente, e daí houve o fato de eu ter ganho as eleições. Não pagaram, é uma suposição, vou deixar bem claro, porque não conseguiram seu intento. O TSE apagou os rastros das digitais da cena do crime. O Barroso, que é um mentiroso, disse que é uma volta ao voto em papel. Não é. O presidente manifestou pessimismo com a votação do voto impresso na Câmara e disse: parece que o poder de persuasão, de intimidação do ministro Barroso está fazendo a diferença no parlamento brasileiro. Assim está. O presidente Arthur Lira confirmou que vai chamar para o plenário, não é, presidente? Vai, mas se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que 3 outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo, e foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Quer dizer, realmente não tem cabimento isso que o Supremo fez. Agora, deixar bem claro, quando você fala em Aperibé, é Rio de Janeiro, uma pequena cidade aqui do Rio de Janeiro. Quem disse que o pessoal invadiu lá e pode ter alterado o placar de votação foi o próprio TSE, não sei o que disse. Não foi ninguém que descobriu. O próprio TSE, o diretor de informática, assinou embaixo e disse que isso aconteceu. Agora, como você bem lembrou a questão daquela live, né? O Pingo nos Is foi na última quinta-feira. O próprio TSE diz que um hacker ficou de abril a novembro de 2018 andando lá por dentro, né, dos computadores do TSE, inclusive tendo acesso ao código-fonte. Agora, que fique bem claro para a população, não é o hacker que resolveu passear por lá, olha, não tenho o que fazer, eu vou ficar passeando por ele. Isso daí, com toda certeza, não tenho prova, né, mas com toda certeza, é um hacker contratado com pessoas com dinheiro para ficar se movimentando, fazendo alterações dentro do TSE.
Inclusive, esse hack trabalhou à vontade por ocasião do primeiro turno e também por ocasião do segundo turno. Agora, quando o hacker, isso aí é uma suposição, deixar bem claro, esse grupo de hackers, quando as eleições se acabaram, o grupo que o contratou, e você deve saber quem é, não pagou esse serviço. O hacker resolveu denunciar. E quando ele denunciou, a ministra, presidente do TSE na época, Rosa Weber, resolveu fazer com que a Polícia Federal abrisse um inquérito. E a Polícia Federal começou a apurar. Quando a PF foi para dentro do TSE e falou o seguinte: eu quero os logs. O que é os logs? É um local, então, as digitais, tudo armazenado que foi feito lá. Qual foi a resposta do TSE? Assinado pelo seu Janine, assinado por ele. Nós apagamos sem querer os logs. É uma prova inconteste de que essa pessoa foi para lá, manipulou números, e o que se chega aqui, agora fica a suposição, não posso afirmar também, que tinham acertado que esse hacker desviaria 12 milhões de votos meus. E como eu tive muito voto, não foi suficiente, ou não foram suficientes, 12 milhões de votos retirados de mim e passado para outro ou anulado. E daí então houve o fato de eu ter ganho as eleições. Então os hacks não foram pagos, porque quem contratou esses hacks, é uma suposição, deixar bem claro, quem contratou os hacks não conseguiu o seu intento, ou seja, eleger o poste por ocasião das eleições de 2018. Eles agora voltam com toda a carga, que se a gente entrar, conseguir fazer não precisa fazer nem perícia, está comprovado, o TSE comprovou, o TSE assinou embaixo, apagou os rastros, apagou as digitais na cena do crime. Isso é mais do que suficiente para nós, sim, aprovarmos o voto impresso. E deixar bem claro quem está nos assistindo, diferentemente do que o ministro Barroso disse, que o Barroso é um mentiroso, ele disse que é a volta do voto em papel. Não é a volta do voto em papel. Você vota como sempre votou aí na tua urna eletrônica, aparece na tela o nome do seu candidato e uma impressora ao lado escreve o nome do seu candidato. Se você concordar, olha, o que está na tela é o que está no papel. Você aperta o botão, o papel cai na urna. Não existe contato manual com o papel. E acabando as eleições, naquele mesmo domingo, à noite, você tem automaticamente a apuração das eleições ali pela imprensa, pela televisão, e começa a contagem manual dos votos. É coisa simples, muito simples. Isso chama-se contagem pública dos votos. E não podemos admitir que numa sala secreta, meia dúzia de servidores, um deles, o Janine, que agora saiu de lá, mas foi ser secretário especial do ministro Barroso, conte os votos e fala: o resultado é esse aqui. E ponto final. Não podemos admitir isso aí. Podemos ter problemas por ocasião das eleições de 22. E nós queremos o voto democrático, o voto transparente, o voto seguro. Apenas isso que nós todos, hoje em dia, mais da metade da população quer. E nós temos a obrigação de fazer que tenhamos uma eleições sem dúvidas, sem surpresas, uma eleições limpas. É coisa que a esquerda não quer, que o PT não quer, o PCdoB não quer, o PSOL não quer, e alguns outros partidos também, aleluia, que no passado foram favoráveis e agora são contrários. Parece que o poder de persuasão, de intimidação do Barroso está fazendo a diferença dentro do parlamento brasileiro. São 8h47 minutos, estamos ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, sobre o mesmo assunto, recebi informação que o Nizam Guanaz, ele já topou a trabalhar agora no TSE para fazer um marketing sobre, entre aspas, a lisura das eleições. Senhor presidente, o senhor já viu isso? Essa notícia, o que o senhor acha? Eu vi na coluna do Cláudio Humberto, que é um jornalista sério, tá na cara que esse cara custa milhões de dólares o seu trabalho. Quer fazer de graça por patriotismo ou para fazer com que o voto não seja aprovado, e assim garante que nós não podemos investigar o que aconteceu não só nas eleições de 2018, bem como em anteriores. Olha, um fato inacreditável. Quem entende um pouco de matemática, de probabilidade, de estatística, eu tenho repetido isso aí. Eleições de São Paulo, capital, o ano passado, com 0,39% dos votos apurados, menos de 1% do total dos votos apurados, o sistema travou. E quando travou, você viu
quem eram os primeiros até aquele momento. Estava lá em primeiro lugar lá o Bruno Covas, até o oitavo. E cada um tinha um percentual de votos naquele retrato do momento. Horas depois, o sistema destrava, vai para o 100%. A classificação é a mesma. Pode acontecer, mas uma coisa fantástica, inacreditável. Além da classificação a mesma, o percentual de cada candidato com 100% apurado e com 0,39% apurado, desprezando as casas decimais, são exatamente os mesmos. Aí os estatísticos dizem que isso pode acontecer, pode. E 1 trilhão de eleições, isso pode acontecer. Então, mais um indício fortíssimo de fraude. Que a fraude, né, a possibilidade de manipulação, o pessoal não vai manipular, com todo respeito, um vereador do interior da Bahia, ou lá de Aperibé, dificilmente o prefeito. O pessoal começa por cima. Como essa possibilidade que eu tenho falado aqui, não posso comprovar, não posso afirmar, de 12 milhões de votos, né, que já havia sido acertado por os hackers por ocasião das eleições de 2018. E depois o pessoal vai descendo para estados, vai descendo para cidades grandes, vai descendo para o Senado, que é o mais importante. Quem sabe eliminar um deputado federal da Bahia que não interessa para o sistema, os caras roubam metade dos votos deles, vai para outro lugar. E não adianta o parlamentar depois querer entrar com uma ação. Primeiro quem vai julgar a ação dele, no final da linha, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Ou vai ser o TSE, que é o primeiro, né, que está sendo se apresentando contrário a qualquer possibilidade de se investigar o próprio TSE. Se bem que eu repito, não precisa investigar o TSE. A documentação que nós temos, fornecida pelo próprio TSE à Polícia Federal, está mais do que clara que muita coisa de grave aconteceu lá. E nós queremos evitar esse problema para 22. Você vê, o próprio Aleluia fala que tem um crescente aí de pessoas cada vez mais acordando para a verdade. Na Bahia e no Brasil todo. E essas pessoas não podem ser frustradas. Temos que ter eleições limpas. É inacreditável que um ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, seja contrário a isso. E já, Aleluia, que você falou aí em valores, olha as bandeiras que o nosso querido ministro Barroso defende.